E a autoconfiança, ela está relacionada à nossa capacidade de acreditar em nós mesmos. Sabe aquelas competências, aquelas potencialidades que a gente tem lá no fundo e a gente olha e fala, gente, eu sou bom naquilo, eu sou boa naquilo, né? E nem sempre é fácil, né? A gente olhar para ver isso tudo, mas que a gente consiga acreditar que a gente tem alguma coisa boa. É muito comum as pessoas quando chegam para mim falar assim, ai Vivi, mas eu não tenho nada de bom. Eu não sei o que eu faço da minha vida, eu já tô no fundo do poço. Com certeza, sabe aquela historinha que todo mundo fala assim? Sempre a gente vai ter algum conteúdo para oferecer e alguma coisa para aprender, sempre, né? Por mais simples que seja a pessoa, por menos instrução que ela possua, ela tem alguma capacidade ali dentro que ela tem condições de ensinar alguma coisa pra gente. E é essa confiança que a gente precisa nutrir dentro de nós. Até um pouco tempo atrás, quando a gente buscava análise ou algum tratamento com psicólogo, com psicanalista, ou agora com os novos terapeutas, a gente sempre buscava por conta das questões que a gente carregava com as nossas famílias, né? Então, com relação ao pai e mãe, aquelas histórias lá do passado, relações no trabalho. E hoje, essa busca tem se modificado. Hoje, as nossas dores, lógico que ainda tem muita coisa de lá de trás que a gente ainda precisa trabalhar, mas as dores, elas estão sendo no sentido de que nós temos infinitas possibilidades para poder seguir. Então a gente pode escolher o que a gente quiser, a gente pode seguir o caminho que a gente quiser. Só que, olha, veja bem, aqui eu tenho um montão de caminhos, tá? Eu tenho 10 caminhos para seguir em frente. Só que a partir do momento que eu escolho um caminho, eu deixo 9 para trás. E quando eu deixo essas 9 para trás, me dá uma angústia muito grande. Será que foi o caminho mais correto ou melhor? Foi a melhor opção que eu tinha? Então, quando a gente faz essa opção por um caminho, as outras 999 milhões de outras possibilidades a gente deixa para trás e isso nos causa uma angústia de será que eu fiz certo? E aí vem a questão da autoconfiança, de confiar de que nós estamos fazendo as melhores escolhas, independente, né, se esse caminho vai dar certo ou não, porque a gente tem possibilidade de retomar esse caminho. Então, para a gente tomar essas decisões, a gente precisa se empoderar de nós mesmos, acreditar e confiar que dentro de nós existem muitas potencialidades que a gente pode fazer decisões, tomar decisões mais assertivas, né? E então, o que envolve essa autoconfiança, né? Ela envolve segurança, né? A tomada de decisões, enfrentar desafios, aquele medo que a gente já falou dele, né? Então a gente ter a coragem de poder dar aquele passo, de enfrentar. E também essa crença na nossa própria capacidade, né? De realizar, de fazer, de executar as coisas. Ah, legal, Vivi, mas e aí, né? Se eu não tiver autoconfiança em mim mesma, como é que eu vou saber, né? Para que eu vou fazer alguma coisa? Bom, primeiro que a autoconfiança ela nos permite refletir e analisar as ações que a gente toma, né? Então, assim, tudo aquilo que eu decido, que eu faço, que eu realizo, quando eu faço o trabalho de autoconfiança, eu consigo observar todas essas ações. E se eu não tiver esse olhar autoconfiante sobre mim mesmo, o que vai acontecer? Bom, primeiro que vai trazer aí uma boa probabilidade da gente caminhar para a depressão. Então, se a gente já tem aí ansiedade, outros sintomas, vem mais essa pitadinha de autoconfiança deficitária e ela nos encaminha para uma depressão. Então a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com relação a isso. Também vem a falta de esperança, né? A gente não consegue ver perspectiva a longo prazo. Então, quando a gente confia
na gente mesmo, no processo da vida, nessa jornada que a gente não está aqui à toa, tem algum motivo, ainda que seja só para eu vivenciar as experiências, né? Existe uma possibilidade de olhar para frente, de ver perspectivas, de que amanhã é um dia novo, hoje eu vivo experiências, né? Então a gente precisa só observar para não cair nessa malha aí, nem da depressão, nem dessa falta de perspectiva que vai nos tirar a esperança. E aí, gente, tirou a esperança, a gente não luta por mais nada. Vocês já ouviram falar daquela frase assim, não dá pra gente lutar ou pedir para alguém que lute por si mesmo, que não tem nada a perder? A pessoa que não tem nada a perder, ela não tem conversa com ela, né? Então, a gente precisa se empoderar dessa autoconfiança de que a gente tem sim muita coisa boa, né? E a gente não quer ficar aqui, passar aqui à toa. A gente quer vivenciar todas essas experiências no aqui e agora, no presente, com alegria. E se vierem as dificuldades, que nós teremos aí o conteúdo interno necessário para que a gente possa enfrentar todos os desafios e seguir adiante, né? Tá, e o que eu posso fazer, né? Então, qual que é o tratamento para eu manter essa autoconfiança em mim? Bom, primeiro é evitar comparação, né? Então, toda vez que a gente se compara, a gente já falou na semana passada, né? Que todas as vezes que a gente se compara, a autoconfiança se esvai e não tem como. Até porque não dá mesmo, né, gente? Cada um é um e não podemos mesmo fazer nenhum tipo de comparação. Outra coisa é cuidar do nosso próprio corpo. Cuidar de si mesmo, da saúde, né? Quando nós estamos com o autocuidado em dia, nós temos uma saúde mais plena, a nossa manutenção da saúde nos proporciona viver com mais tranquilidade, né? Então, o nosso foco fica na saúde e não na doença. O que já nos dá bastante autoconfiança, né? Porque quando a gente está muito doente, isso também pega. Praticar a autocompaixão. O que é isso? Aqueles dias que a gente não tá legal, ou aqueles dias que a gente erra, porque somos humanos, né? Pra gente não ficar lá se maltratando, pra gente se abraçar, se acolher, né? Se compreender de que, olha, tudo bem, dei bola fora dessa vez, mas eu vou conseguir observar com mais carinho da próxima. Significa que da próxima vez eu também não vou errar? Não, pode ser que eu erre novamente, mas a minha percepção vai estar mais aflorada e eu vou tentar ali buscar uma nova perspectiva de não errar daquela forma, né? Errar menos. E a partir do momento que eu erro menos, eu começo a tomar decisões mais assertivas, né? E aí a gente fica mais feliz, mais alegre com as nossas escolhas, né? E a outra coisa é abraçar a dúvida. Ai, gente, a dúvida é uma coisa que eu não sei pra vocês, mas eu, como uma boa libriana, né? Ó, eu não entendo nada de signo, tá, gente? Não adianta vocês me perguntar, não. Mas como libriana, eu sei que a dúvida é assim: Vivi, você vai comprar uma blusa. Você quer uma amarela ou uma verde? Ah, eu não sei. Me dá as duas, leva as duas, porque eu não sei o que eu faço. Então, é difícil essa questão da escolha. Não me dá duas opções. Entende? Porque se você der duas opções, aí fica difícil a escolha. Mas a gente precisa abraçar essa dúvida e não entrar em crise, né? Porque daqui a pouco a gente surta. Não, meu Deus, devia ter comprado aquela blusa, não devia comprar a outra. Não, abraça a dúvida. Acolhe, leva ela com você, né? E permita-se errar, se for acontecer, paciência, né, gente? A gente começa de novo. E eu acho que o mais difícil, sabe, que é eliminar os pensamentos destrutivos. Esse daí que é aqueles que ficam repetindo, né? A gente fez a meditação do carimbo para tentar eliminar esses pensamentos repetitivos, os pensamentos tóxicos, né? Então, trabalhar de uma forma de reprogramar esses pensamentos e eliminar as preocupações. Não tem nem como, né, gente? Hoje em dia, a gente não sabe nada do dia de amanhã. Eu acho que essa história toda do que a gente está vivenciando vem justamente para mostrar pra gente que a gente precisa confiar no processo, de que existe aí alguma coisa que está nos guiando, né?
e que não adianta a gente viver lá no futuro, a gente tem que viver o aqui e agora, com o que a gente tem disponível, né? Então, lógico, vou lutar, vou fazer um planejamento para buscar coisas melhores, sim, mas vive o agora, com tudo que você tem de melhor e de potencialidade, e tentar buscar tudo aquilo que você tem de bom. Faz um caderninho, né? Uma sugestão que eu sempre dou para todo mundo que me procura arruma um caderninho. Coloca lá tudo que você precisa, aquilo que está te angustiando, as coisas que te incomodam. De repente, assim, poxa, por que eu me irritei tanto com aquela pessoa, né? Para você poder avaliar tudo isso que está em volta desses sentimentos, dessas sensações, né? E, por último, trabalhar o medo. E aí a gente falou bastante do medo, né? E eu acho que trabalhar o medo acolher, né, e não deixar que ele vire um bicho-papão e nos consuma, né, que ele seja aí um protetor, que nos dê aí alguns alertas de proteção, mas não que ele nos consuma e a ponto de perdermos aí a nossa autoconfiança. E, gente, todos nós temos a condição de contribuir, principalmente com a gente mesmo, né? Isso é 100%, né? Nós estamos aqui para contribuir com a nossa própria história, né? Mas também temos condições de contribuir com o meio que a gente ocupa, contribuir também com as pessoas que convivem com a gente, às vezes até aquelas pessoas que a gente nem conhece, mas de alguma forma passam pela nossa vida. Sabe, alguém que está subindo no elevador com você, ou você tromba na rua e fala um bom dia. Todas as relações, elas têm algum tipo de ligação. E a nossa energia, ela é muito importante. Se a gente puder tocar as pessoas de alguma forma, deixar a nossa semente. Se essa semente vai florir ou não, aí cabe a cada um aguar essa sementinha que a gente deixou no coração de cada um, né?